alunos, olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos finalizar todo o conteúdo do PET volume 6, trabalhando então com a terceira e a quarta semana com os mecanismos de reação. Então, os objetivos da aula de hoje é entender o mecanismo de reação orgânica de eliminação múltipla e compreender o mecanismo de reação orgânica de desidratação de um ácido carboxílico. Então, nós vamos continuar ainda dentro das reações de eliminação, porém com dois casos bem específicos. Vamos trabalhar com a múltipla perda de algumas substâncias, de alguns átomos, e ainda vamos trabalhar com a desidratação do ácido carboxílico, ok? Então, quando falamos da eliminação múltipla, estamos falando da retirada de dois grupos ao mesmo tempo para a formação dessas insaturações. Lembra que era possível fazer a quebra de um alcino, ou seja, a quebra de uma tripla ligação, transformando ela em simples? Bom, agora nós vamos restaurar essas ligações. Então, nós vamos remover o que foi substituído e restaurar a ligação. Então, nós vamos ter aqui a eliminação do HBr, a restauração de uma ligação. Teremos a remoção do outro HBr e teremos ali a formação de outra ligação. Então, se eu já tinha uma ligação e formei mais duas, eu tenho a formação de um hidrocarboneto com tripla ligação, um alcino. Então, os alcanos substituídos podem sofrer reação de eliminação múltipla e formar, então, os nossos alcinos, ok? Outro caso específico da eliminação múltipla é quando eu tenho a formação de duas duplas, ou seja, eu tenho, então, a eliminação de um grupo e a eliminação de outro grupo, formando, então, ali duas duplas ligações em espaços diferentes da molécula. Então, olha só, eu trouxe aqui uma molécula onde eu vou remover esses dois hidrogênios e os dois outros hidrogênios. Dessa forma, eu vou ter a formação de uma dupla e a formação da outra dupla. E ainda um outro produto que vai ser 2H2, ou seja, eu vou eliminar ali, né, vou produzir ali como produto o gás hidrogênio e vai ter esse 2, justamente porque serão 2 mols, porque eu eliminei dois grupos aqui da molécula, ok? Então, essas eliminações múltiplas, elas irão acontecer dentro da molécula, ok? Bom, quando falamos da eliminação, desses tipos de reação de eliminação com ácidos carboxílicos, estamos falando do processo da perda da água. Então, ou seja, vamos formar então ali moléculas de água a partir de dois ácidos carboxílicos. Então, na grande maioria das vezes, vamos trabalhar a eliminação intermolecular, ou seja, a reação entre duas moléculas. Vamos trabalhar também com agentes desidratantes, ou seja, nós vamos trabalhar ali com H2SO4, vamos trabalhar ali com o P2O5 e ainda com o H3PO4. Então, são substâncias que trarão condições para a eliminação da água. Esse tipo de reação produz, então, como produto, além da água, os anidritos de ácido carboxílico. Bom, falando um pouquinho sobre esses anidritos, nós temos um em específico que tem um valor comercial muito alto, que é o acetato de celulose. Esse acetato de celulose, ele é matéria-prima para a produção de fibras e filmes fotográficos. Apesar que os filmes fotográficos hoje não são tão usuais, né? Mas principalmente a questão das fibras. Esse tipo de reação, ela aconteceu a primeira vez em 1869, lá na Alemanha, com a tentativa de produção de novos tecidos que tivessem ali uma forma mais sintética de sua produção e não dependência total da parte natureza, né? Então, dependendo ali da lã, dependendo ali da natureza. Então, eles começaram esse tipo de processo. Aí,
durante teve um período ali na Alemanha, porém, ali próximo da Primeira Guerra Mundial, houve um boom, houve uma explosão na produção desse tipo de tecido. Então, houve várias melhorias na produção e na forma de se obter esse acetato de celulose. No entanto, quando houve, então, realmente, oficialmente, a Primeira Guerra Mundial, a eclosão da Primeira Guerra Mundial, houve, então, uma paralisação da produção dessa matéria-prima, porque ela era usada agora como um revestimento de avião. Então, as empresas e todo o investimento que era feito na área têxtil teve que ser parada e essa matéria-prima foi usada com revestimento, ok? Bom, então, tirando aí a parte de curiosidade da história, vamos trabalhar um pouquinho sobre o próprio mecanismo. Como que acontece a eliminação da água dentro dos ácidos carboxílicos. Então, aqui nós temos o ácido carboxílico, que é o C-OH. Então, observe que eu tenho duas moléculas. Eu não representei a cadeia carbônica, coloquei aqui o R e o R', porque não importa. Nós vamos trabalhar aqui exclusivamente com a carboxila. Então, observe que está acontecendo diante de um catalisador desidratante, que é o H2SO4, e na temperatura de 140 graus. Lembra da aula anterior? Então, quando se trata de uma desidratação intra, a temperatura é maior, é uma temperatura de 170. Quando é uma inter, então nós estamos trabalhando com temperatura um pouco mais baixa, 140 graus. Eu vou ter, então, a eliminação do OH, de uma dessas moléculas, e a eliminação de um hidrogênio da outra, formando assim a água. E a ligação das cadeias, né, carbônicas através do oxigênio. Então, a desidratação intermolecular pode ocorrer entre os mesmos ácidos ou ainda uma mistura de 2 ou mais ácidos carboxílicos. A mesma coisa que acontecia na desidratação do álcool. Lembra que eu representei pela molécula amarela e a molécula branca? Então, aqui é a mesma situação. Pode haver uma mistura entre esses ácidos para a formação desse anidrito. Então, olha só, o anidrido acético, ele é obtido pela desidratação intermolecular do ácido acético, o vinagre, o que está presente no nosso vinagre. Então, aqui eu tenho o ácido acético, né, duas moléculas sendo representadas. Eu tenho, então, a liberação da água e a ligação das cadeias, formação do anidrito, pelo oxigênio restante de uma das moléculas, ok? Observe que a temperatura é 140 graus e em cima da seta está mostrando o meu catalisador, que é o H2SO4. Débora, por que você está falando tanto da temperatura? Gente, é justamente a temperatura que vai te dar a dica de qual tipo de desidratação está acontecendo. Então, se está a presença de um ácido como catalisador e está na presença de uma temperatura baixa, é uma reação que vai acontecer entre duas moléculas. Se está numa temperatura mais alta, é uma reação que vai acontecer com apenas uma única molécula, ok? Vamos dar continuidade? Bom, então aqui a desidratação intermolecular, agora do etanóico e o ácido metilpropanoico. Então, observe que um está de rosa e o outro de preto. Então, na molécula de rosa e a molécula de preto, nós vamos ter aquelas opções que eu havia comentado com vocês quando eu falei da desidratação no álcool. Então, é possível que essa molécula de rosa, né, reaja com outra molécula representada também por rosa e eu tenho, então, esse produto. É possível ainda que uma molécula que está representada de rosa e a outra de preto reajam e formem ainda esse segundo produto. E temos ainda um terceiro produto, que é quando eu tenho a formação, a ligação entre a reação, entre esse representado de preto com a outro de preto. E ainda a eliminação da molécula de água. Lembra que quando se trata de mais de um produto, esses produtos eles são em porcentagens e não
em valores estequiométricos, não com aquele coeficiente estequiométrico representado na frente, ok? Bom, a desidratação intramolecular também ocorre. Nesse caso, é quando eu tenho uma única molécula que apresenta duas carboxilas. Ou seja, ele tem que apresentar o C-OH em duas partes diferentes da molécula. E de novo, ele vai precisar de um catalisador que seja desidratante e de uma temperatura, ok? Nesse caso aqui, eu trago para vocês a desidratação intramolecular do ácido succínico. Então, eu tenho aqui a eliminação da molécula de água e a formação do anidrito succínico, que é justamente quando a molécula vai se interagir ali, vai formar ali praticamente um ciclo, ok? Bom, agora nós vamos trabalhar com algumas atividades que eu escolhi para podermos entender melhor sobre esse processo, tanto das eliminações múltiplas, quanto trabalhar com a desidratação do ácido carboxílico. Vamos ler essa questão? Então, ó, no ciclo de Krebs, o ácido cítrico é convertido no ácido isocítrico, tendo como intermediário o ácido Z-aconítico. Então, aqui eu tenho a representação de um ácido, que é o ácido cítrico, que ele é o que vai ser sintetizado, e sintetizado não, ele é que vai ser metabolizado, e tenho ainda o ácido intermediário, ok? E temos ainda um segundo produto que é formado, que foi representado pelo número 1, ok? E aí a questão pede, sobre essa reação, podemos afirmar que o composto 1 é H2, no gás hidrogênio, se trata de uma reação de desidratação. O ácido, Z-aconítico, apresenta isomeria óptica, é uma reação de substituição, o composto 1 é o O2. Então, olha só, diante de todos os mecanismos, de tudo que nós já vimos, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar bem para as moléculas em questão. Então, eu fiz uma representação aqui para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu tenho o ácido que vai ser metabolizado e o ácido que vai ser formado. Está um pouquinho ali bagunçado, mas dá para vocês verem direitinho. Observe que, da forma que eu desenhei, você consegue ver melhor o que está faltando de um para o outro. Ou seja, vocês já brincaram de jogo dos 7 erros? Quando você olha uma imagem, olha a outra imagem, tem que ver o que está faltando, o que está diferente? É a mesma situação. Vamos conferir o que pode estar diferente de uma para a outra. Então, lá em cima eu tenho um C-OH, confere com a outra. Depois, um CH2, confere com a outra. Depois, eu tenho um C-OH e do outro lado um OH. Opa, faltou um OH aqui. Vamos mais para baixo, eu tenho um outro CH2. Opa, aqui eu vou ter apenas um CH. E ainda terei a presença de uma insaturação. E por último, um C-OH. Então, observe que o que está faltando na molécula é justamente esse OH. Então, o que vocês desconfiam, queridos alunos? Então, o que vocês imaginam? Então, é justamente esse conjunto ali que foi eliminado, formando quem? A água. Então, se eu eliminei água, quem será, então, aquele outro produto que estava se formando? Então, se aqui eu eliminei a água, aquele número 1 representa, então, a água. Então, nós vimos ali nas alternativas que estavam falando do gás hidrogênio na A e o gás oxigênio na última, nós vimos que não são elas. Para falar se é ou não é uma molécula que tenha isomeria, vocês precisariam lembrar do que são os isômeros. Lembra? Que é quando eu tenho moléculas que têm a mesma quantidade de elementos, porém grupos, ou funções diferentes. Bom, nesse caso, que ele fala de isomeria óptica, eu preciso de ter
um carbono fazendo 4 ligações com 4 ligantes diferentes. Então, se vocês conferirem aqui, há até essa possibilidade, né, de fazer. No entanto, o que vocês precisam ficar mais atentos é justamente na eliminação. Então, se eliminou água, nós podemos informar que se trata de uma reação de desidratação, ok? Parece um pouco complicado no início, né, trabalhar com todos esses mecanismos ao mesmo tempo numa questão, mas a dica que eu dou primeiro é: observe o que está na seta, observe o que está nas condições de formação do meu produto. Posteriormente, se for pedido, como nessa questão, que compare substâncias, que compare moléculas, veja o que falta ou o que sobra em uma delas. Veja o que pode estar sendo eliminado ali ou até mesmo acrescentado. Dessa forma, facilitará muito a sua visão do mecanismo de reação em questão, ok? Bom, para darmos continuidade, vamos trabalhar aqui agora com outras moléculas e nós vamos tentar fazer a formação desses produtos. Então, agora vamos trabalhar com essas daqui. Então, observe que eu tenho 2 OHs evidenciados. Logo, se eu tenho esses 2 OHs, é bem provável que eu tenha o quê? Uma eliminação múltipla. Então, eu vou eliminar uma molécula de água e vou eliminar outra molécula de água. Dessa forma, quando eu elimino, eu tenho a formação, então, de uma insaturação aqui e de uma outra insaturação aqui. Alunos, fiquem muito atentos. Este carbono, entre esses carbonos aqui, não há insaturação. A insaturação, ela precisa acontecer entre os carbonos que perderam, né, os seus elementos, ok? Então, aqui está acontecendo, vai ser um CH2, fazendo uma dupla ligação com o CH, ok? E ainda um outro CH, formando 2 ligações com o CH2. Então, observe que a ligação simples, ela continua intacta. Eu só trabalhei com os carbonos, aqui ó, 1 e 2, com carbono 1 e 2, e o carbono 3 e 4. O carbono 3 e o carbono 4, ok? Vamos trabalhar agora aqui nesse último. Observe que nós temos aqui o catalisador e sobre o aquecimento. Então, o que nós vamos eliminar nessa molécula? Alguma ideia? Bom, nós vamos eliminar, então, hidrogênios. Então, uma outra forma de representar seria mostrando, evidenciando as ligações com o hidrogênio. Então, eu poderia desenhar ela de uma outra forma, certo? Colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Bom, então o que vai acontecer? Se eu for fazer uma eliminação simples, né, uma única eliminação, eu posso considerar, por exemplo, esses aqui, certo? Então, eu teria aqui um CH3, ok? Formando um CH dupla CH e ainda um CH3 aqui. Observe que eu formei apenas uma dupla neste intervalo aqui, certo? Porém, eu posso também fazer uma ligação tripla, se eu fizer a eliminação de mais um grupo de hidrogênios. Então, dessa forma, ao invés de ter esse CH, eu teria uma tripla aqui representada. E ainda há a possibilidade de ser um alcadieno. Eu posso fazer a eliminação entre os hidrogênios das extremidades da molécula e formar ainda um alcadieno. Então, gente, diante disso, vocês viram que existem algumas possibilidades de formação de produtos.
Então, quando vocês estiverem trabalhando com o PET, tenha isso em mente. Faça a resposta que fica mais evidente, mas também tente verificar se existe alguma outra possibilidade de eliminação com aquelas condições que estão ali na seta. Bom, no mais eu quero agradecer muito pela aula de hoje, pela presença de vocês. E se ficou alguma dúvida, não deixe de mandar para os nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer respondê-los no nosso momento do ao vivo. No mais, até mais, um grande abraço virtual.